cresci lá no norte de Minas, eu nasci em Campinas, meus pais foram para lá, eu tinha 3 anos, e eu cresci num sítio, dentro de uma instituição religiosa fundamentalista, onde a mulher é vista como uma cidadã de terceira classe. Eu nem falo de segunda, porque não tem voz, não tem autonomia, é como se Deus só nos suportasse, mas como se não nos amasse. Cresci nessa instituição, com 17 anos eu me casei com um primo de segundo grau também da igreja, e fui viver relacionamento abusivo e vivi isso por 17 anos. Na época eu não sabia que aquilo era um relacionamento abusivo. Hoje eu entendo, quando a gente estuda a Lei Maria da Penha, eu percebo que eu passei por todos os tipos de violência. Com exceção da violência física, foi o último ato, foi violência física. E eu só entendia como violência a violência física. E sofri violência psicológica durante todos esses anos. Tive 2 filhos, foi a parte boa do meu casamento, são os meus filhos. Tive um casal de filhos. E em 2011 eu fiz o Enem, em 2010 consegui passar e comecei a faculdade de psicologia. E por mais que eu sempre valorizei muito o meu intelecto, sempre fui muito de estudar, passei em concursos públicos, passei em segundo lugar no Correio de Hortolândia, passei em segundo lugar no vestibulinho da ETEC, passei no Correio de novo pela segunda vez, mudando de cargo em concurso público outra vez, e eu ouvia o tempo todo o quanto eu era burra. Por mais que um lado meu dizia que eu não era burra, porque como que eu conseguia fazer prova? E que eu ouvia que era milagre de Deus. Era Deus fazendo milagre. E eu tinha a minha fé, eu acreditava, mas só que ao mesmo tempo, enquanto eu acreditava que era um milagre, eu desacreditava de mim. Era como se eu fosse repetir aquela prova de novo e eu não conseguisse, porque foi Deus que fez por mim. Comecei a faculdade e na faculdade, acredito que se fosse resumir a faculdade inteira, o que eu aprendi na faculdade inteira em uma palavra, seria empatia. Eu aprendi a olhar para o outro e ver o outro como um igual a mim, não melhor nem mais. E quanto mais eu me enchia desse amor pelo próximo, sobre qualquer próximo, mais eu me desconectava da igreja, que me ensinava a olhar as pessoas e julgar pela aparência, se cortava ou não o cabelo, se usava maquiagem, se dava risada alta ou não. E aí ele me ameaçava, se eu saísse da igreja, aí o casamento teria acabado. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, tá bom, eu quero continuar casada. Nós vamos continuar na igreja, mas eu vou estar só de corpo presente. Aí nesse dia ele falou assim, eu também queria sair faz muito tempo, mas tive medo de falar para você, então vamos sair. Saímos da igreja e eu continuei, eu era muito romântica, eu acreditava muito no amor. Eu imaginava a festa que a gente ia fazer de 25 anos de casados. E eu sempre acreditava que ele iria mudar a personalidade dele. Eu pensava, eu termino minha faculdade, eu consigo um emprego melhor, pago faculdade para ele e com o conhecimento ele muda. Eu acreditava muito na mudança do ser humano. Só que hoje eu sei que ele tinha uma personalidade narcisista e que nunca vai querer mudar. É raro o caso de um narcisista que possa querer mudar alguma vez. E um ciúme doentio que me limitava muito. Se eu estava na faculdade e os colegas queriam tirar foto, vamos tirar uma foto? Nós éramos em 48 alunos na sala de aula e tinha 2 homens, o restante era tudo meninas. E toda vez que ia tirar a foto, eu tinha que observar se algum desses homens não estava perto de mim. Porque se tivesse, ele visse as fotos, tinha briga em casa. Se eu chegasse em um local, se eu conversasse com o meu gerente e chegasse em casa e fosse contar, eu tinha que falar que eu conversei com a minha supervisora. Eu tinha que mudar, tinha que ser sempre mulher. Porque se eu falasse qualquer questão que fosse uma figura masculina que conversou comigo, ele dava um jeito de transformar aquilo na maior briga possível, como se eu fosse culpada e que ele só estava querendo me proteger do mundo. Esses ciúmes doentio me limitava muito. Agora, o ciúme que ele tinha dos meus filhos era mais cruel.
trabalhava durante o dia, trabalhava no correio. Eu saía de casa 10 para 7 e chegava em casa meia-noite, depois da faculdade. Eu mal via meus filhos. Então, quando eu chegava, final de semana, que eu ia sentar com eles, ele não deixava as crianças sentar comigo. Principalmente o meu filho. Ele tirava para ele sentar perto. Então, eu fiquei quase 5 anos bem desconectada dos meus filhos por conta disso. E aí, um dia, o meu filho, na época eu estava com 14 anos, falou para mim que tinha uma coisa muito importante para mim dizer, mas queria esperar que eu apresentasse o TCC. Eu estava em véspera de apresentação do TCC na faculdade. Eu pensei muitas coisas que poderia estar acontecendo com ele, bullying, ameaças, e eu obriguei ele a me falar. Eu fiquei quase 2 horas insistindo para que ele me falasse. E aí meu filho falou, papai tá te traindo. E aí aquilo ficou na minha cabeça assim, pensei, nossa, adolescente, quer colocar eu contra o pai dele. Porque todo esse ciúme doentio, eu achava que era amor. Eu não conseguia separar ainda. Quando a gente está dentro do relacionamento, a gente está dentro da situação, é muito difícil da gente enxergar essas coisas. E eu nunca imaginaria que ele pudesse me trair. E aí, quando meu filho falou isso, eu, tá, mas como que você descobriu? Aí ele explicou que pegou o celular do pai para tirar foto dos comércios para fazer o trabalho da escola e alguém mandou mensagem chamando ele de querido. E aí ele ligou com o fato que outro dia ele escutou o pai falando tchau, amor. E aí ele perguntou, é a mamãe? E ele falou assim, não, é um cliente, mas você falou amor. Ele falou, não, eu falei senhor. Aí quando meu filho recebeu a mensagem no WhatsApp, ele fez essa ligação. Na época estava começando o WhatsApp Web, não era muito conhecido, mas o meu filho já manjava de tecnologia, ele abriu o WhatsApp Web no computador e ficou monitorando. E aí ele viu as mensagens e aí ele falou para mim. A primeira pergunta que eu fiz foi, você tirou print? Ele falou, ih, esqueci, meu filho tem autismo e TDAH. E aí, na época eu pensei assim, nossa, esqueceu de tirar o print, que era o principal. Dormi como um anjo, eu não acreditei na história. Mas eu falei pra ele, no outro dia não tinha aula, eu falei pra ele, se aparecer de novo, você me manda. Tira o print e me manda. Tava no trabalho, começou a chegar os prints das conversas dele com ela. E não eram os prints que dava a entender um relacionamento, mas eram, oi querida, não vai falar comigo hoje? Eu só me imaginei, se fosse eu conversando com um homem, como seria? E aí, ele rastreava meu celular. Ele sempre observava tudo. Se eu ligasse para o meu pai, tinha uma briga, ele tinha muito ciúme do meu pai, dos meus irmãos. Então, se eu fizesse a ligação para o meu pai e para os meus irmãos, eu apagava. Se eu encontrasse com a minha irmã, eu não contava. Se eu conversasse com a minha mãe, eu apagava. Porque se tivesse qualquer vestígio no celular, era motivo de briga. E aquele dia eu conversei com a minha irmã. Eu falei, contei para ela, mandei os prints e falei assim, me ajuda a descobrir, como que eu faço? Conhece um detetive? Eu queria ter a resposta se era verdade. E na minha cabeça eu apaguei. Eu não sei como, mas enquanto eu fui tomar banho, eu não sei se tinha como recuperar a mensagem, eu sei que ele pegou todas as mensagens do celular, mandou para ele ler depois o que eu tinha conversado com a minha irmã. E no dia seguinte, eu saí para trabalhar e eu estava muito mal, porque eu não dormi. Aí eu não dormi a noite inteira e ele também não. Então ele não ficou com o celular. E aí eu fui pro médico, porque eu não aguentei. Eu saí para trabalhar e passei no médico. Parei numa clínica, peguei um atestado, voltei para casa, eu estava muito cansada. A primeira coisa que eu fiz foi sentar na frente do computador. Foi aí que eu vi as conversas que eu tinha tido com a minha irmã, saindo do meu celular e indo pro dele. Eu fiquei chocada, eu falei assim, então agora ele sabe. Apaguei as conversas para não ficar lá e logo em seguida ele chegou. Ué, você tá aqui? Eu falei, eu não consegui trabalhar e tal. Aí, e ele tava muito nervoso. Aí ele falou assim, vamos ser adulto? Que tipo de conversa é aquela que você teve com a sua irmã? E aí eu joguei verde, eu acho que eu fui muito esperta, acho que foi uma esperteza dada por Deus. Falei assim, vamos ser adultos? Então, confessa logo, você tá me traindo com fulana e com fulana. Aí ele falou assim, com fulana não. Eu falei, e com fulana sim. Ele não sabia o que eu sabia. Na verdade, eu não sabia nada, era só um oi, querida.
E aí, naquele momento, ele falou assim, com fulano assim. E aí ele confessou. E meu mundo caiu. E de verdade, não foi um sentimento de ter caído porque ele me traiu. Foi um sentimento de injustiça, de eu não poder ter amigos e ele poder me trair. Foi um sentimento muito de injustiça. E aí, naquele momento, eu falei tanta coisa para ele, porque o meu pai traiu a minha mãe, e aí ele diminuía muito o meu pai, dizia que meu pai não era homem, onde já se viu. Para me atacar, ele atacava meu pai. Eu falei assim, nossa, igualzinho meu pai, né? Você também me traindo. E aí eu decidi que eu ia me separar. Conversei com os meus filhos, naquele dia eu chamei meus filhos e fui com eles pro shopping, mas as crianças estavam muito assustadas. Ele nunca tinha me ameaçado de morte, nada, mas as crianças estavam com medo e eu também. A todo momento eles falavam assim, nossa, aquele homem ali parece o papai? Será que é o papai? Olha o carro, parece o carro do papai? E eu em pânico, cheguei em casa, eu não quis subir pro meu quarto, fiquei na sala, mas eu não conseguia dormir, era pesadelo um atrás do outro, com ele me matando. As ameaças que eu ouvi durante esses 17 anos de casamento eram coisas muito sutis, do tipo, nós dois vamos ficar juntos até o fim. Nós dois vamos morrer juntinhos. Eram essas coisas que eu ouvia, que ao mesmo tempo que é uma ameaça, parece uma declaração de amor, é um negócio que não dá para você entender. E aí, como eu fiquei muito em pânico, e era véspera de apresentação do TCC, e um lado de mim dizia, vai embora, sai daqui, mas sair para onde? Né? A casa era nossa e eu não imaginei em nenhum momento ele sair. E tinha meus filhos também, e se eu saísse, eu tinha que entregar a guarda dos meus filhos, porque eu nem via meus filhos. E aí, aquele dia eu resolvi que eu ia tentar perdoar. E eu tentei por um ano. Mas eu fiz algo que eu recomendo para todas as mulheres que estão nessa mesma dificuldade, eu largo ou não largo. Quando a gente é vítima de relacionamento abusivo, a gente não tem aquela certeza, eu vou embora. Porque a primeira coisa que o agressor faz é diminuir sua autoestima. Então eu achava que eu não ia dar conta de nada nunca. Por um ano, eu guardei dinheiro escondido. Ele controlava a minha conta, então eu fazia saques toda semana, ia guardando lá no meu armário. Durante um ano eu fiz essa reserva financeira. E depois de um ano, eu vi que eu não dava mais para ficar. Chegou um momento que tudo me incomodava, o som da voz dele me incomodava, ele estar em casa me incomodava. E eu resolvi que eu iria sair da minha casa e ir pagar aluguel. E eu já tinha aquela reserva financeira que dava para menos para pagar o primeiro aluguel. Eu chamei meus filhos, era novembro, e comentei com eles, eu vou separar, não consegui ficar aqui. E aí a minha filha, na época, com 12 anos, fez um pedido que foi impossível de negar. Ela disse assim, mamãe, vamos passar o último final de ano em família? O último festa de ano novo em família? Depois você separa. E eu falei, tá bom. Quem já viveu 17 anos, o que seria mais 2 ou 3 meses? E aí eu planejei, em janeiro eu comento com ele que eu vou me divorciar, dou um prazo para ele acostumar com a ideia, alugo um apartamento e vou morar com as crianças. E eu queria que as crianças mantesse a casa e as crianças tivessem o quarto deles, mas eu montasse um para que eles não sentissem perda e sim ganho. Era a minha preocupação. E aí, dia 23 de dezembro, eu estava indo para a casa da minha mãe. Ele não sabia de nada, eu não tinha falado. Eu ia passar o Natal com a minha mãe porque tinha sido assim todos os anos. Ele era brigado com a minha família. Ele não falava com meu pai, não falava com a minha mãe, só com os meus irmãos que eles jogavam bola. E aí eu estava saindo para ir ver a minha mãe, o combinado, dia 24 com a minha mãe, dia 25 com ele, com a família dele, e ano novo a gente em família. Aquele dia ele brigou tanto comigo por tudo. Eu lembro que eu fui no mercado e comprei 1 quilo de alho, eu gostava de fazer o tempero. E ele começou a brigar dizendo que o alho ia estragar. Para que eu gastei tanto dinheiro para comprar alho? E eu falava que você vai viajar, o alho vai estragar. O alho não estraga em 3 dias. E eu tentava entender a lógica, porque era tudo motivo para briga.
E como ele falou que ia estragar, eu sentei e descasquei 1 quilo de alho aquele dia, para não estragar. O sentimento que eu tenho daquela época é que eu já tinha parado de brigar, eu não queria mais ajustar nada, então eu não falava. Ah, você tem que fazer isso, tá bom. Ah, você tem que fazer aquilo, tá bom. Eu já não discutia mais, eu já não brigava. Terminei de fazer o tempero, agora eu posso ir na casa da minha mãe. Chamei meus filhos, coloquei dentro do carro. A hora que eu fui pegar o controle do portão, o controle não estava. E eu procurei, não achei, perguntei para ele, você pode me emprestar o seu controle? Ele falou, pega lá, tá na gaveta do guarda-roupa. Minha casa é um sobrado, eu subi, tô procurando. Enquanto eu procurava, ele falou assim, eu não lembro direito o que ele falou, mas era algo assim, esse é o único motivo? Essa é a única solução? Algo assim nesse sentido. E quando eu olhei para ele, ele estava com a arma apontada para mim. Foi quando ele deu o primeiro tiro, pegou aqui nessa mão, que eu estava com a mão estendida. O tiro passou aqui. Depois de 2 anos, eu lembrei o que eu falei para ele. Mas eu lembro que eu falei para ele assim, eu sou a mãe dos seus filhos, presta atenção, olha para mim. Ele deu o segundo tiro que pegou aqui, é esse projétil que está alojado aqui. Aí nesse momento eu só senti o seguinte, ele vai me matar e vai matar meus filhos. Eu só pensava nos meus filhos, eu virei de costa, a porta-balcão, eu abri a porta, ele atirou por trás, que pegou aqui, bem aqui embaixo onde eu fiz essa tatuagem. Nesse momento, a hora que eu olhei para a rua, que não dava para ver meus filhos, eu só conseguia gritar para eles fugirem, que era telhado. A hora que eu olhei para a rua, tinha 3 viaturas da polícia que estavam passando em frente à minha casa. Eu morava em frente a um condomínio de CDHU e alguém ligou para a polícia porque o vizinho estava com som alto e a polícia foi lá às 5 horas da tarde. Tinha resolvido a ocorrência e estava indo embora. E eles foram em 3 viaturas. E eles estavam indo embora. No momento que ele deu o primeiro tiro, o policial escutou e parou a viatura. Eles pararam assim exatamente em frente à minha casa. Eu lembro de ter gritado para ele assim, é a polícia! E a hora que os policiais desceram da viatura, com fuzil na mão, a visão que eu tinha de olhar lá, eram os policiais com asas brancas, gigantes, assim, com fuzil na mão. Por isso que essa tatuagem aqui é de asa. Eu falo que eles foram os meus heróis de farda. Meu filho abriu o portão, o policial entrou e nesse momento ele estava dando o 4º tiro. E ele tentou e não saiu, e era na minha nuca. E o tiro não saiu. De todos, acho que o que mais doeu foi esse tiro que não saiu, porque dá tempo para a pessoa refletir. Ele tentava, a arma não foi. Ele tirou aquele projétil, jogou no chão, enfiou a mão no bolso, pegou outro e colocou. Aí nesse momento os policiais entraram. Aí quando entrou, aí ele pensou em fugir. Aqui essa região é muito sensível, vascularizada, então estava saindo muito sangue aqui. Ele subiu a escada, que dá para a laje. Dizem que ele conversou com a irmã dele nesse momento. E quando eu vi que os policiais estavam dentro do meu quintal, eu desci a escada. Aí minha filha subiu para ficar comigo. E a hora que a minha filha subiu, ela falava assim, mamãe, eu vi o papai subir com a arma, mas eu não acreditei que ele fosse capaz de fazer isso. E naquele momento, eu segurando aqui, o sangue descendo, e eu virei para ela e falei para ela assim, eu juro para você que a mamãe não vai morrer. Um lado da minha cabeça falava, claro que vai. Você pegou aqui, ó, essa região é sensível, você não vai sobreviver. E eu só pensava assim, mas pelo menos que as minhas últimas palavras sejam positivas para minha filha. Falava assim, a polícia vai cuidar do papai e eu vou cuidar de vocês. Quando eu vi que a polícia estava em frente, dentro da minha casa, eu desci a escada com a minha filha na frente, eu atrás, para ir ao encontro dos policiais. Nesse momento ele tinha acabado de falar com a irmã dele, tinha recarregado a arma e veio atrás. E ele veio atirando, não pegou em mim, nem na minha filha, pegou na parede, assim, a parede da casa ficou marcada. Eu passei pelos policiais, fui lá para a rua. Lá na rua, a vizinha me socorreu com a toalha de rosto, eu colocava a toalha e segurava aqui. E aí lá na rua, eu comecei a pensar, talvez eu consiga ficar viva.
E aí eu ia para um policial, os policiais tudo abaixado, olhando lá e gritando. Eu chegava para um policial e falava assim, por favor, me leva para o hospital. Aí o policial falava assim, tira ela daqui, tira ela daqui. Eu saía, eu ia pro próximo, me leva para o hospital. Eu só falava isso. Aí chegou uma van cheia de policiais. A hora que a van chegou, eu fui para a motorista e falei, por favor, me leva para o hospital. E eles falavam assim, a SAMU já tá vindo, a SAMU já tá vindo. Mas quando eu falei, era uma policial feminina. Aí o sargento falou, leva ela para o hospital. Aí eu catei meus filhos e falei, eles vão comigo. Nesse momento, enquanto eu entrei na vizinha, que eu peguei a toalha, eu liguei pro meu pai. Era o único número que eu sabia de cabeça. Liguei pro meu pai, só que meu pai não atendeu. Então, enquanto eu estava no trajeto do hospital, meu pai retornou para a vizinha falou, sua filha foi baleada e ela tá indo pro Mário Covas. Então, quando eu cheguei no Mário Covas, que eu abriu a porta da van, a primeira pessoa que eu vi foi meu pai. Eu entreguei meus filhos e nesse momento eu pensei, agora eu posso morrer. Porque meus filhos estão a salvo, ele não vai fazer nada com meus filhos. Entreguei e aí veio médico e eles perguntavam para mim meu nome, meu CPF, CPF dele e um monte de pergunta, talvez para eu não perder a consciência. E aí eu comecei a sentir dor nesse braço. E aí no momento eu só falava assim, dá para tirar o projétil? Na minha cabeça era só tirar e parava a dor. E eu sentia muita dor. E todo momento, todo movimento eu pensava, ele vai chegar. Na minha cabeça não existia nada no mundo que pudesse parar aquele homem. Quando você é vítima de relacionamento abusivo, você acredita muito no que o agressor fala. Na minha cabeça não existia nada no mundo que fosse me segurar dele me matar. E eles falavam, não, você tá calma, fica segura. Tem policial aqui. E eu pensava, ele vai passar dos policiais, ele escapou. E todo mundo chegava a perguntar, pegaram ele? Pegaram ele? E aí eles falavam assim, tá procurando, pegaram ele? Aí uma hora uma pessoa falou, pegou. E eu falei, como que ele tá? E aí o visual que o policial fez, eu senti, eu falei assim, ele morreu, né? Aí o policial falou assim, a senhora tá perguntando desse jeito, aí ele morreu. Eu falei assim, ai, agora ele não vem mais me buscar. Só que na minha cabeça, o morrer era só ele não vem. Demorou quase 2 anos para entender o que era morrer de verdade, que nunca mais ele iria me fazer mal. Fiquei lá no Mário Covas, de lá eu fui para a Unicamp, porque essa região é sensível, eles não me deixavam levantar da maca, porque pode se romper, o projétil está alojado a 1 milímetro da minha veia artéria. E aí, lá na Unicamp, passou um monte de médico pela minha maca, professores e alunos, e um monte de pessoas, e todo mundo perguntando, o que você fez? Qual foi o motivo? Os policiais perguntando, mas por que que ele fez isso? Lá no Mário Covas, uma policial foi pegar meu depoimento, ela pegou o celular e começou a gravar, e ela falou para mim, você pode falar a hora que você quiser se sentir segura. Por que que ele fez isso? E eu não tinha resposta para essa pergunta. É como se as pessoas esperassem um motivo que fosse plausível, como se tivesse algo que justificasse. E aí um momento eu falei para ela assim, amor. Ele disse que era amor. Disse que me amava tanto que se eu não fosse mais dele, eu não seria de mais ninguém. E o senhor que estava do lado, na maca do lado, um senhor que estava bêbado, falava assim, mas também, olha o tipo de pessoas que vocês, mulher, vai procurar. Eu ouvi aquilo como se eu não fosse desse planeta. Como se a sociedade estivesse toda errada, ao ponto de procurar um motivo plausível que alguém tenta matar outro. E todo momento a minha mente consciente falava assim, mas qual é o motivo que eles esperam se não tem pena de morte nesse país? Então não existe um motivo que fosse justificar. Era 24 de dezembro, eu saí da Unicamp por volta das 7 horas da noite. Minha família estava fazendo o Natal, comemorando o Natal. Eu cheguei na casa da minha prima e tinha música, aquela música alta, e eu comecei a chorar. E eu acho que eu acabei meio que estragando o Natal de todo mundo, porque eu não conseguia parar de chorar. Fiquei na casa do meu pai uns 15 dias até que o apartamento ficasse pronto, porque eu não conseguia voltar para aquela casa. O corpo dele foi levado para Minas Gerais
E eu era muito apegada à família dele, muita. Eu amava a minha sogra tanto quanto eu amo a minha mãe. Sobrinhos, foram 17 anos de casamento e eu não consegui conversar com nenhum deles. Desde então, todo mundo virou as costas para mim como se tivesse sido eu que matei ele. Me culpabilizaram. Isso doeu muito. Mas o machismo que eu enfrentei de lá até hoje, eu ainda enfrento e eu tenho certeza que eu vou enfrentar, é o que mais dói nessa história toda. Os meus irmãos eram amigos dele, jogavam bola junto. E os meus irmãos ficaram do lado dele. Isso é cruel, isso dói. Dói até hoje, eu não converso com meus irmãos. Se afastaram de mim, principalmente porque eu resolvi abrir a boca e contar a minha história. E eles sempre chegavam e falavam assim, você está acusando um homem que não está aqui para defender, para se defender. E eu me perguntava, e tem defesa? Tem algo que defende isso? Meu pai ficou do lado dele, meu pai não conversava com ele. E meu pai ficou do lado dele. Porque ele era um homem trabalhador. Só porque ele era um homem trabalhador. Independente do que ele fez comigo. É como se a mulher fosse apenas nada. Um homem trabalhador morreu por minha causa. É como se fosse isso. E meu pai é pastor. Isso dói demais. Aí ano passado, ele mandou mensagem Dia das Mães, falando que queria entender por que eu me afastei dele. Eu resolvi dar mais uma chance para ir conversar. E fui conversar, falei, pai, você não sabe nem onde eu moro. Eu fiquei viúva com 2 filhos. Você nunca me perguntou se eu precisava de um saco de sal. Você nunca foi ver. E quando ele faleceu, eu chamei meus irmãos e falei, olha, meus filhos agora estão sem pai. Seja a figura masculina que meus filhos precisam. Ninguém veio pelos meus filhos, ninguém. Nem meu pai, nem meus irmãos. E aí, ano passado eu fui na empresa do meu pai. Ele falou que queria entender e eu cheguei a abrir meu coração. E aí meu pai falou para mim assim, ô Lu, você acha que é fácil para mim perder um genro? Você acha que é fácil? Todo ano seus irmãos fazem uma homenagem para ele, coloca nas redes sociais com a música Estrelinha da Marília Mendonça. Dói muito. Aí eu ainda dei o benefício da dúvida e falei assim, pai, você sabe o que diz a música Estrelinha da Marília Mendonça? Ele falou, sei. Diz que quando sentir saudade, olha aqui para cima. Tá vendo aquela estrelinha? Aí naquele momento eu bati as 2 mãos na mesa e falei assim, pai, se o Flávio tá no céu, eu quero ir pro inferno. Virei as costas e saí de lá que parecia que meu coração rasgava. Eu saí em frente à rodovia SP-101. Eu fiquei com muito medo de eu me atirar na frente dos carros, porque eu estava desnorteada. Eu liguei para minha amiga, que é minha irmã, porque nesses 6 anos a gente encontra irmãs de alma. Elas davam palestras sobre violência doméstica, me apresentaram para elas. E um dia eu reclamando dessa ausência dos meus irmãos, uma delas falou assim, ô Lu, na minha família tem uma vaga aberta para a irmã, você não quer mandar um currículo? Desde aquele momento, as 2 me chamam de irmã. Qualquer lugar que a gente vai, elas apresentam, essa é minha irmã. A família delas me adotou, nasceu o meu sobrinho semana passada, e eu vou ser chamada de tia de novo, porque eu tenho elas. Eu liguei para elas em frente à empresa do meu pai e falei, vocês têm que me socorrer agora. Elas foram para casa, ficaram o dia inteiro comigo, sábado, domingo. Eu fiquei 3 dias de cama, elas me deram todo o apoio e amor que eu precisava. Algum tempo depois, eu fiquei sabendo que o meu pai me chamou para a cozinha da empresa dele porque tinha uma câmera. E na câmera
Ele tirou o pedaço onde eu bato a mão nas mesas e grito com ele para mostrar o quanto que eu sou ingrata, gritando com um pobre coitado indefeso sentadinho lá com uma cara de coitadinho. Aí, depois disso, para mim, aquilo que aconteceu, eu perdi o meu pai. Eu comecei a me imaginar como se eu tivesse com muita fome pedindo esmola para um mendigo. Meu pai não tem amor. A única coisa que ele acredita é que é ele e Deus e as almas que ele precisa prestar conta aqui na terra. Só que os filhos dele não incluem nessas almas. É só os irmãos da igreja. Ele tem uma questão como se ser um superior. E aí, outro dia eu estava em Campinas, alguém mandou mensagem num grupo de psicólogos que eu tenho. Eu criei um grupo de psicólogos para a gente conversar sobre trocar pacientes. Alguém colocou lá assim: estamos precisando de uma psicóloga para falar sobre violência doméstica. Aí eu falei: eu quero. Eu falo sobre esse tema, já fiz muitas palestras sobre esse tema. Ah, eu vou te passar o contato da Patrícia. A pessoa ainda falou Patrícia. Eu até anotei no meu WhatsApp, tá até hoje, Patrícia Aleteia. E aí, quando eu entrei em contato, ela vai entrar em contato com você. Aí ela falou: eu sou mãe da Mica. Eu falei assim: mãe da Mica? Eu quero que você fale sobre isso. Aí eu falei: como que eu vou falar para uma pessoa que perdeu a filha, que graças a Deus eu sobrevivi? Eu tava com meu namorado na hora e eu falei assim: eu não sei como que eu falo, porque podia ser a minha mãe. Como que eu falo que por um pouco eu agradeço por eu estar viva para uma pessoa que perdeu a filha? E aí eu falei para ela: a coisa mais difícil que eu vou fazer é falar sobre isso na sua frente. Porque foi muito fácil eu falar muitas e muitas palestras para quem nunca perdeu ninguém. É muito fácil. Dia 24 de novembro de 2019, eu fiz uma palestra na Câmara Municipal. Eu chamei os policiais que me socorreram, homenageei eles. Foi a coisa mais linda que eu senti que eu já fiz. E meu pai e meus irmãos criticaram como se eu tivesse agradecido ao assassino do meu marido. Nunca foi vista como eu sobrevivi. E aí, depois que eu conversei com a Aleteia, fomos naquele evento em homenagem à Mica. E aí eu vi toda a família dela, eu vi ela e as filhas. E uma bebezinha que tem o nome Micaele em homenagem a ela. E eu pensava, por mais que doa, por mais que rasga por dentro, a gente tem que fazer isso pelo futuro. A gente tem que continuar falando pelas meninas que vem aí, por essa Mica, que é só uma neném que tá crescendo. E a violência contra a mulher, ela não leva só as mulheres. Ela leva os homens também. Levou ele. Hoje, a minha filha, que era uma menina tão espontânea, tão feliz e tão alegre, luta com uma depressão terrível. Minha filha tem 19 anos e está hipertensa, com psoríase no corpo inteiro, uma menina tão linda, lutando contra a obesidade. O meu filho se tornou outra criança depois que o pai morreu. Hoje o meu filho tem amigos, ele não podia ter amigos, o meu filho era espancado, eu não sabia. Só depois que ele morreu que eu fiquei sabendo tudo isso, meu filho teve coragem de contar que ele era espancado. Personalidade narcisista tem o filho que é predileto e o outro que é o bode expiatório. E o meu filho era esse bode expiatório. Então hoje eu tenho uma filha que eu preciso abraçar ela todo dia do aniversário do pai e consolar ela porque ela perdeu o pai. E tentar não lembrar que o mesmo pai foi o que tentou me matar e o que destruiu a infância do meu filho. Hoje a minha filha sofre,
Eu entro no quarto dela, tem fotos do pai espalhadas por todo canto, e eu tenho que olhar para as fotos e não sentir raiva, porque é o pai da minha filha. Eu respeito muito isso. É o pai dela. E assim, depois dessa palestra, a Letéia me chamou para fazer parte do Instituto Mica. Eu consigo enxergar um futuro tão lindo. E principalmente o que eu consigo enxergar é que a morte da Mica não foi em vão. Foi cedo e muito doloroso, mas a gente não tem ideia de quantas vidas a gente vai tocar. Eu não tenho ideia quantas vidas de forma indireta eu já consegui salvar. Eu já ajudei mulheres na Bahia a planejar uma fuga e fugir de casa. Já ajudei mulheres no Rio de Janeiro, em vários estados, através da terapia, a fugirem de casa, a fazer um planejamento. Eu falo para elas, a gente planeja o casamento. Por que a gente não planeja o divórcio? Faz um caixa 2. Depois, se tiver perdão, se tiver reconciliação de verdade, pega aquele dinheiro, viaja em segunda lua de mel, mas tenha a sua reserva financeira. Hoje eu consigo enxergar o nome Mica no mundo todo, porque uma jovem tão linda, tão cheia de vida, não merecia esse fim. É a única coisa que a gente pode fazer por ela, é fazer com que o nome dela brilhe no mundo inteiro. E que no mundo inteiro, toda vez que se ouvir o nome Micaela e Lara, saiba que tem um pouquinho da história de cada mulher desse país e desse mundo. Um amor de cada uma para salvar a vida, ajudar a salvar a vida de muitas e muitas meninas. Atendi uma paciente com um histórico de infância destruído, porque a mãe dela viu o avô dela matar a avó na frente. E aí ela tinha 14 anos, cresceu, ficou adulta, teve uma filha com a mente transtornada, fez um arraso no psicológico dessa minha paciente. E aí eu entendi que a violência contra a mulher, ela ultrapassa gerações. Ela ceifa a vida de homens e de mulheres e ceifa o futuro. Quando uma mulher é vítima de violência e chega até mim, eu sempre pergunto, você viu violência da sua mãe? 95% fala, minha mãe apanhava. Eu via meu pai bater na minha mãe. Outras, a minha avó é uma questão hereditária, a gente vê vindo de geração a geração. E aquele menino que cresceu, todo nascimento nasce de um amor. Um jovem que nasceu, uma criança que um dia foi o bebezinho no colo da minha sogra. Tentou contra a minha vida. E isso levou a vida dele embora. Então é um trabalho que a gente precisa fazer para resgatar almas, resgatar vidas, resgatar o futuro.